Boa tarde, igreja. Paz seja convosco. Amém? Eu quero pedir para que a igreja abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9. Pode se assentar, tá? 1 Coríntios, capítulo 9 e versículo 25. Nós iniciamos, o ano agora. Essa é a primeira tarde do renovo do ano. E o Senhor trouxe uma palavra sobre disciplina. A disciplina com Deus. Porque se inicia o ano, nós começamos com muitos projetos, muitos sonhos, E até mesmo na nossa área espiritual. E sem disciplina a gente vai chegar ao final do ano e nada vai ter acontecido novamente. Não sei como que você finalizou o seu ano, mas que através dessa palavra venha te trazer o norte para que você possa finalizar esse ano de uma forma diferente. Porque sem disciplina nós não alcançamos o nosso objetivo. E qual é o seu objetivo para esse ano? Qual é a sua expectativa para esse ano, E 1 Coríntios 9, 25, lá no final, no Velho Testamento, no Novo Testamento, mais no finalzinho, as cartas de Paulo, diz assim: o atleta, ele precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo e nem luto com quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta treinado para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesma não seja desqualificado. Amém? Aqui Paulo está falando sobre ter um objetivo. Porque não adianta a gente iniciar um ano sem um objetivo, sem ter uma meta, sem ter um projeto, porque senão vai ser apenas a virada de números, mas a sua vida vai continuar a mesma. Então qual é o seu objetivo? Os atletas, ele usa aqui o exemplo dos atletas, Todos os atletas, eles têm um objetivo. Uns querem ser conhecidos, outros querem ganhar tal medalha, subir ao pódio, mas os atletas, todos eles têm um objetivo, e por causa desse objetivo, eles têm determinação e disciplina. Porque não tem como você alcançar o seu objetivo sem disciplina. E o nosso objetivo é o céu. Aonde nós queremos chegar? É no céu. Nós queremos conhecer, ver a face do mais lindo. Nós queremos conhecer a face de Jesus. Então o nosso objetivo é o céu. Mas o que nós estamos fazendo para conhecer o céu? O que nós estamos fazendo para chegar até o céu? Qual que está sendo a nossa disciplina, a nossa determinação aqui na terra? Será que assim como os atletas ali que ele diz, que eles se esforçam para, eles são disciplinados sobre todos os aspectos. Então eles são disciplinados até na hora de dormir, na hora de acordar, eles são disciplinados na sua alimentação, são disciplinados nos seus treinos. Mesmo se acordam sem vontade de treinar, eles vão treinar. Porque eles têm um objetivo. E sem disciplina, não tem como alcançar esse objetivo. E Paulo, ele diz aqui que eles se esforçam para ganhar um prêmio perecível, uma medalha, um reconhecimento, um primeiro lugar no pódio. Mas nós se esforçamos para ganhar um prêmio eterno. É algo que não é passageiro. Não é algo que as traças vão corroer, mas é algo eterno. É a medalha do céu, é a couraça da justiça, é a coroa, é ter um galardão no céu. Nós estamos nos esforçando, buscando ter disciplina, determinação para algo eterno. Algo que não tem fim. E sabe por que não chegamos no objetivo que nós temos com Deus? Por falta de determinação, por falta de disciplina. Às vezes a gente começa o ano, com o objetivo de ler a Bíblia inteira. Mas será que nós temos disciplina para chegar ao final do ano em Apocalipse? Porque é muito fácil começar. O difícil é você se permanecer firme no processo.
Mas você não consegue viver o propósito se não passar primeiro pelo processo. É necessário passar pelo processo. E se você pesquisar mais um pouquinho, né, sobre a rotina de um atleta, eles têm dedicação e eles são disciplinados em tudo. Em tudo. Agora imagina nós que estamos em busca de algo eterno. A nossa disciplina, a nossa determinação deveria ser muito maior do que a deles. Porque eles têm toda essa disciplina, toda essa determinação por algo perecível. Às vezes por um reconhecimento humano. E a gente não tem disciplina de acordar, de levantar, de fazer o nosso devocional. Às vezes não conseguimos incluir um devocional simples na nossa rotina. Sendo que é algo eterno, nós estamos buscando algo eterno. Mas eles têm uma determinação por algo perecível que vai passar. Então, mesmo sem vontade de orar, mesmo sem vontade de jejuar, ore. A sua carne nunca vai ter vontade de orar. É muito difícil. E os dias que tiver vontade, corra para o secreto, vá orar mesmo, aproveite essa oportunidade. Mas mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem vontade de jejuar, jejue. Mesmo com sono, leia a Bíblia. Mesmo cansado, pare tudo e ore. Tenha o seu momento com Deus. Porque se nós não tivermos disciplina, nós não saberemos aonde nós vamos chegar. Sem objetivo, nós não sabemos aonde nós vamos chegar. E no versículo 26, eu quero reforçar ali, que diz assim: por isso não corro sem objetivo, e nem luto com quem dá golpes no ar. A gente não vai vivendo a vida que leva a gente, deixa a vida me levar. Não! Nós temos que ter um objetivo. Um objetivo. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar está bom. Mas às vezes não é o lugar que Deus preparou para você. Às vezes não é o que Deus preparou para você. Então não faça nada sem um objetivo. Não comece nada sem um objetivo. Comece o seu dia falando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Para o que o Senhor quer me usar hoje? Que eu não venha ser inútil no dia de hoje, mas que eu venha ser útil para Ti. Porque a pior coisa é a gente ser inútil para Deus, não servir nada para Deus. Mas não porque Deus não quer nos usar, porque muitas das vezes nós não temos ainda essa disciplina com Ele de parar tudo e ouvir a voz dEle. De ouvir o que Ele quer que a gente faça. Qual é o nosso objetivo? Versículo 27 diz assim: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. De modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo diz que treina o seu corpo para fazer o que deve, não o que quer. Adultos não fazem o que quer, fazem o que deve fazer. É igual você começar na academia, o exemplo da academia. A primeira semana parece que vai. Chega na segunda semana, aí já falta um dia, vai 3 dias na semana, falta 2, e aí você vai indo. Não, mas a disciplina na academia vai te dar um longo prazo de vida. Você vai chegar ainda, mesmo com todos os dias, você indo. Não é fácil, mas é ter disciplina. Para você chegar um dia lá na sua velhice, você ainda está bem saudável. Para você aproveitar ainda, porque é algo a longo prazo. Mas é preciso ter disciplina de ir todos os dias na academia para aproveitar a saúde. Nós não fazemos o que nós queremos. Temos que fazer aquilo que devemos fazer para alcançar esse prêmio eterno. Então nós precisamos sim ter disciplina. E muitas das vezes o que nos impede de crescer espiritualmente não é nem porque eu estou com um pecado, carregando um pecado, cometendo um pecado. Muitas das vezes o que nos impede de crescer espiritualmente é a má administração no nosso tempo. É de não ter tempo para ler a Bíblia. Hoje eu não tive tempo nem para ler a Bíblia. Será mesmo? Um Deus que nos dá 24 horas, nós não conseguimos tirar 5 minutos para Ele.
Então, a falta de administração no nosso tempo nos impede de crescer espiritualmente. O cansaço de chegar à noite, não deixe para a noite, já começa o seu dia, já na presença de Deus. Não deixe o cansaço te impedir de crescer espiritualmente. Jesus também estava cansado, mas ainda assim, ele fazia a obra, ele ia, ele atendia aquela multidão. Imagina atender aquela multidão, gente. Pregar para aquela multidão. As redes sociais hoje têm nos impedido de crescer espiritualmente, têm roubado nosso tempo. Às vezes a gente tem o relatório, né? Não sei se no celular de vocês tem o relatório semanal. Às vezes está lá 8 horas por dia, 6 horas por dia. Então as redes sociais têm impedido a gente de crescer espiritualmente. Nós arranjamos tempo para tudo, menos para colocar um simples devocional na nossa rotina. Nós arranjamos tempo para tudo que nós queremos, mas nem sempre porque devemos fazer. Então a má administração, ela nos rouba de crescer espiritualmente. E a falta disso pode tornar um embaraço na sua vida, te desgastar e te desviar do propósito do Senhor. Porque se você não tem disciplina para chegar no objetivo que é o céu, a falta de disciplina, a falta de determinação nos tira do caminho do Senhor. Porque é um dia que você não fala com Deus, no outro dia você fica mais frio ainda, e quando você vê, nem na igreja mais você está vindo, nem orando você mais está orando. Se você deixa de fazer jejum uma vez na semana, você já não faz mais jejum, e quando você percebe, você já está longe do caminho do Senhor. Então a disciplina é ela que nos mantém na presença de Deus. Mesmo sem vontade, vamos para o secreto. Mesmo sem vontade, ore. Mesmo sem vontade, mesmo que todas as circunstâncias ao seu redor tenham dado tudo errado, pare tudo e agradeça a Deus. Pare tudo e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque em tudo existe um propósito. E o segredo da disciplina não está nos momentos curtos e intensos de dedicação, mas na constância. Não quer dizer que você tem que começar já com 1 hora de devocional. Mas se você fazer 5 minutinhos, no outro dia a tua alma vai querer mais 5. E assim você vai incluindo na constância. Não é de você ter uma oração intensa, profunda, de horas. Mas se você tiver 15 minutos, mas for verdadeiro, o Senhor se agrada muito mais do que você ficar lá 1 hora, obrigado. Então o segredo da disciplina está na constância de fazer todos os dias. E um atleta, ele treina todos os dias para alcançar o seu objetivo. Então nós devemos aprender a dizer não ao desnecessário. Observar o que é necessário na nossa vida, o que vai nos alimentar, o que vai nos fazer, nos ajudar a crescer espiritualmente. E aquilo que não vem do Senhor, nós devemos dizer não. E quando nós aprendemos a dizer não, é tão libertador. O não, ele é libertador na nossa vida. Nós precisamos aprender a dizer não. E para avançar, você vai precisar se desfazer de certas coisas. Assim como a pastora falou sobre a renúncia. Para ter uma vida com Deus, nós precisamos renunciar a muitas coisas. Renunciar até às vezes a uma amizade, mesas que nos assentamos, se não são conversas que nos edificam, por que nós estamos lá? Precisamos dizer não ao desnecessário, ao que nos rouba do Senhor, ao que nos rouba de ter uma disciplina com Deus. E certas coisas só roubam o nosso tempo com Deus. Se a gente está muito viciado no celular, o que nós devemos fazer? Diminuir a quantidade de tempo. Apagar alguma rede social. E nós precisamos estar disposto a renunciar coisas e preservar a presença de Deus em nossa vida. Porque é muito fácil perder a presença de Deus. Às vezes a gente está aqui no culto, saiu ali, a gente às vezes até perde a bênção que a gente recebeu no culto. Se a gente não vigiar, se a gente não estiver atentos ao que o Senhor quer para a gente, o diabo vem e rouba rapidinho. Então é ter a disciplina de preservar a presença de Deus em nossa vida. Porque se a nossa carne, ela é falha, mas o Senhor, se nós crescer espiritualmente, é Deus que governa a nossa vida e não mais a nossa carne.
Amém? No versículo 27 diz assim, né? No finalzinho ali, depois de ter pregado a outros, eu mesma não seja desqualificado. Tudo que nós pregarmos, tudo que nós ensinarmos a outro, tudo que a gente fale da Bíblia, da palavra de Deus, que a nossa vida venha ser um exemplo. Talvez você vai chegar lá no seu familiar, no seu parente que não conhece a Bíblia, que não conhece a Deus, não é convertido. Você acha que é mais fácil ele abrir a Bíblia e ler, ou ele ler você? Paulo fala que nós somos as cartas vivas do Senhor. Então é muito mais fácil aquele seu parente que não é convertido ainda ler a Bíblia em você do que ele abrir a Bíblia. Então, para que não sejamos desqualificados, que a nossa vida seja verdadeiramente aquilo que nós pregamos. Que possamos viver aquilo que nós pregamos, viver aquilo que nós ensinamos, que não venhamos viver de mentira, mas que venhamos viver a verdade da palavra. E viver a verdade da palavra é ter disciplina, é ter determinação. Se é o céu que nós queremos chegar, o que nós devemos fazer para chegar no céu? É como a pastora falou aqui, o que adianta uma casa de crente, tá lá com cervejas, né, palavras, talvez palavrões dentro de casa, isso não vai nos levar no céu. Isso não vai nos levar para o céu. O que nós fazemos aqui na terra é o que vai determinar qual vai ser o nosso objetivo final. O nosso comportamento aqui na terra é o que vai determinar o nosso objetivo final. Então aprenda a dizer não ao mundo. É tão difícil dizer sim para Deus, né? E às vezes a gente pega falando sim para o mundo tão facilmente. Mas é tão maravilhoso quando nós renunciamos tudo pelo Senhor e entregamos a Ele o nosso sim. E quando nós entendemos que o nosso objetivo é o céu, nós devemos fazer coisas aqui na terra. Ter essa disciplina de buscar a Deus todos os dias. Todos os dias. Independente se nós não temos tempo, arranje tempo para o dono do tempo. Procure tempo para o dono do tempo enquanto há tempo. Porque depois que o noivo chegar, que a porta se fechar, não tem mais volta. Não existe purgatório para você se arrepender. O arrependimento tem que ser aqui na terra. Obrigada, irmã Josi. Deus te abençoe, menina. Então, o arrependimento é agora em vida. Que você comece esse ano de uma forma diferente de como você terminou 2025. Que você comece com determinação, com disciplina e dizendo, nada vai mais me roubar do meu Senhor. Como Marta e Maria. Maria renunciou tudo, renunciou a casos, a fazeres para estar aos pés de Jesus. Que possamos ser como Maria, que entregou tudo, deixou tudo para ficar aos pés de Jesus. Enquanto Marta, os afazeres de casa roubou ela da presença de Jesus, dos pés de Jesus. E os pés de Jesus é o lugar mais alto que nós podemos chegar. Amém? Vamos se colocar de pé. Que esse ano você venha fazer diferente. Como Paulo falou aqui, ele disciplina o corpo, como um atleta treinando para fazer o que deve. Que possamos nos lembrar todos os dias o que devemos fazer para estar mais perto da presença de Deus. O que nós devemos fazer. Se é jejum, oração em palavra, que possamos orar, jejuar e mergulhar na palavra. No nome de Jesus. E como ele diz, não socorro sem objetivo e nem luto com quem dá golpes no ar. Que não venhamos viver à toa o nosso dia. Vamos aproveitar a oportunidade que o Senhor nos deu de acordar, de levantar. Muitos hoje não conseguiram acordar mais. Mas o Senhor nos deu uma oportunidade, o fôlego de vida, mais uma oportunidade de abrir os nossos olhos. E o que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Muitos agora estão em coma,
em hospitais, internados, e nós estamos aqui com saúde, bem. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade que o Senhor nos entregou? Estamos fazendo temos disciplina para alcançar o nosso objetivo. E não se esqueça que o nosso objetivo não é ter a melhor casa da cidade, não é ter o carro do ano, não é ter a conta bancária mais cheia, mas o nosso objetivo é chegar ao céu, e ouvir do Senhor Jesus falando: entre, servo bom e fiel. Ouvir da voz dele, ouvir da boca dele: entre, servo bom e fiel. De ti eu me agradei. Agora triste é aqueles que vão ouvir do Senhor: eu não te conheço. Que não venhamos buscar, assim como os atletas buscam o reconhecimento aqui na terra, que não venhamos buscar o reconhecimento aqui da terra, mas ser conhecidos no céu. De Cristo está lá pronto, preparado para nos receber para a grande ceia. Hoje aqui mensalmente nós fazemos a ceia, celebramos a ceia em memória de Cristo, mas um dia o próprio Cristo nos entregará a ceia. O próprio Cristo entregará o pão em sua mão, entregará o vinho, e nós cearemos com ele. Então o que nós estamos fazendo aqui na terra para alcançar esse objetivo? Espírito Santo de Deus, nos ajude, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos para entender o que nós devemos fazer, Jesus. Pai, que a preguiça, Senhor, não venha nos dominar, Jesus. Que a procrastinação não venha nos dominar. Em nome de Jesus, Pai, mas que possamos ser disciplinados em Tua presença, Pai. Disciplinados, Senhor, em acordar, em já Te buscar, Senhor. Que a primeira coisa do nosso dia, Senhor, seja Tu. Que a primeira coisa que iremos procurar no nosso dia seja os Teus olhos, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, Senhor, a ser disciplinados esse ano, a ter determinação em alcançar o objetivo, que é um dia cear contigo, Pai. Espírito Santo de Deus, que possamos viver todos os dias da nossa vida, Senhor, em busca de alcançar esse objetivo, Senhor, que é olhar aos Teus olhos e conhecer, Jesus, e contemplar a formosura, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que nada nessa terra, Senhor, venha nos roubar da Tua presença, Pai. Que nada neste mundo, Senhor, venha nos afastar de Ti. Que nos afaste da Tua presença, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos afastado de Ti, afaste da gente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faça algo novo, Senhor, neste ano, mas em nome de Jesus, que possamos entregar algo novo a Deus também, em nome de Jesus.